Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao final do último capítulo, melhor dizendo, de Provérbios, ou seja, Provérbios 31. Nessa jornada que todos nós tivemos, nesse tempo todo, hoje acabamos, ou seja, terminamos a leitura e a observação desta palavra do livro de Provérbios. E com certeza o Espírito Santo já colocou no meu coração para compartilhar com vocês outro livro. E aí será surpresa para a semana que vem, ou nesses dias. Queridos, o livro de Provérbios, capítulo 31, é a sabedoria do rei Lemuel e a mulher virtuosa. Provérbios 31 encerra o livro de sabedoria com dois temas principais. Vamos lá. Os conselhos de uma mãe ao seu filho, o rei Lemuel. Verso 1 até o verso 9. E segundo, a descrição da mulher virtuosa, versos 10 ao 31. Este capítulo nos ensina sobre liderança, autocontrole, justiça e o papel fundamental da mulher sábia e temente a Deus. Vamos aprofundar em cada parte, trazendo conexões bíblicas e aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Número 1. Conselhos para um rei. Provérbios 31, como já falei, do verso 1 ao verso 9. E a palavra diz: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. O nome Lemuel significa dedicado a Deus. A sua mãe lhe dá instruções sobre como ser um líder sábio e justo. A conduta de um líder, verso 2 e 3, que diz: Que te direi, filho do meu ventre? Não des a mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Aqui a mãe do rei alerta contra os perigos da luxúria e da imoralidade que podem enfraquecer um governante. A história bíblica está cheia de exemplos de reis que caíram por causa de paixões descontroladas. E Salomão foi um, registrado em 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 4. Suas muitas mulheres desviaram o seu coração de Deus. Depois eu coloquei aqui Sansão, em Juízes, capítulo 16, verso 4 ao 21. Sua fraqueza por Dalila levou à sua queda. Vamos falar de Davi, 2 Samuel, capítulo 11. Seu pecado com Betseba trouxe consequências graves para sua família. Ou seja, tanto líderes quanto qualquer pessoa devem ser cuidadosos com desejos desordenados, pois podem levar à ruína. O perigo do vinho e das bebidas fortes. Aqui temos outro conselho, versículo 4 ao versículo 7. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aqui, a mãe de Lemuel ensina que um líder deve ter autocontrole e discernimento. O álcool pode levar à insensatez e à injustiça. A conexão bíblica que eu quero usar aqui está em Efésios capítulo 5 e verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é enganado não é sábio. Eita Deus! Na nossa aplicação diária, devemos ter o domínio próprio em todas as áreas da vida, para que nossas decisões sejam guiadas pela sabedoria de Deus. Continuando, nós temos a responsabilidade de defender os fracos, verso 8 e verso 9. A palavra diz assim: Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Aqui a mãe de Lemuel ensina que um verdadeiro líder deve lutar pelo indefeso e julgar com justiça. Uma conexão bíblica que eu coloquei aqui está em Isaías, capítulo 1, e verso 17, que diz: Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Tiago, também, capítulo 1, e verso 27, diz: A religião pura e imaculada diante de Deus é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, o que significa isso? Deus nos chama para sermos justos e ajudarmos os necessitados. Isso se aplica tanto a líderes quanto a qualquer pessoa que tenha recursos para ajudar os outros. Número 2, a mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, verso 10 ao verso 31. E a palavra diz: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o diz rubis, versículo 10. A segunda parte de Provérbios, capítulo 31, descreve uma mulher sábia e temente a Deus. Este trecho não fala apenas sobre a esposa ideal, mas sobre o modelo de caráter para todos. Característica de uma mulher virtuosa. Número 1. Ela é confiável e faz bem ao seu marido, verso 11 e verso 12. O coração do seu marido confia nela e não terá falta de ganho. A confiança é essencial em qualquer relacionamento. A mulher virtuosa age de forma íntegra e traz estabilidade no lar. Na aplicação diária, ou seja, o casamento e as relações em geral, devem ser baseadas em confiança e fidelidade. Número 2. Ela trabalha e é diligente, verso 13 ao verso 19. Busca a lã e o linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ou seja, a mulher virtuosa não é preguiçosa, ela trabalha com disposição e sabedoria. Em Provérbios capítulo 6, verso 6, nós lemos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, a palavra está nos ensinando tanto o homem quanto a mulher deve ser diligente e não desperdiçar as oportunidades que Deus dá. 3. Ela é generosa. Verso 20. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. A mulher virtuosa se preocupa com as necessidades, refletindo o coração de Deus. Lucas capítulo 6 e verso 38 diz: dai e ser-vos-á dados. Ou seja, devemos sempre ter o coração generoso, ajudando quem precisa. Ela é sábia e fala com bondade, versículo 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua língua. A sabedoria e gentileza nas palavras são marcas de alguém que teme a Deus. E isso só se consegue quando entregamos o nosso coração a Deus e Ele faz as mudanças necessárias. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Como é difícil colocar muitas vezes em prática essas coisas, principalmente nos dias de hoje. Mas devemos ser cuidadosos com nossas palavras, edificando e não destruindo os outros. 5. Ela teme ao Senhor, verso 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, a beleza externa passa, o tempo passa, mas o temor do Senhor é eterno e traz verdadeiro valor. E eu quero fazer uma conexão bíblica que está em 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Diz assim: os enfeites dela não sejam o exterior, mas do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Uau! Ou seja, o que realmente importa não é a aparência, obviamente que faz parte, mas o caráter moldado por Deus é o principal. A conclusão que podemos chegar nessas lições de Provérbios 31, encerrando o livro, nós vemos sobre liderança e vida pessoal, do versículo 1 até o 9, que foi: evite excessos em imoralidade, tenha domínio próprio, defenda os necessitados. A segunda parte, mulher virtuosa, ou seja, confiança e fidelidade, trabalho e diligência, generosidade e sabedoria e temor ao Senhor. O capítulo termina exaltando a mulher que vive segundo a vontade de Deus, e essa sabedoria não se aplica apenas às mulheres, mas a todos que desejam viver uma vida reta e temente ao Senhor, ou seja, homens e mulheres.
Que possamos seguir esses princípios e buscar sempre a verdadeira sabedoria de Deus através da sua palavra, que, como eu sempre digo, palavra que não volta vazia e renova as nossas mentes todos os dias. Amém, meus queridos? Deus te abençoe e vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por este tempo. Pai querido, hoje concluímos a leitura e o estudo sobre o livro de Provérbios. Obrigado por este tempo, obrigado a todos que acompanharam e aqueles que estão chegando agora e dedicam esse tempo para receber a tua palavra. Declaramos a nossa vida abençoada por ti. Obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz por nós, pela salvação que tu nos deu, pelas tuas promessas, pelos teus milagres, e tomamos posse da tua palavra para a nossa vida, para sermos abençoados, e as bênçãos virão e nos alcançarão, porque estamos debaixo das tuas asas, no teu esconderijo, debaixo do teu poder e do teu domínio, e não tem como dar errado. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.